Segunda Reis, capítulo 2. Quando Jeová estava para levar Elias aos céus num vendaval, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Elias disse a Eliseu: Fica aqui, por favor, porque Jeová me enviou a Betel. Mas Elias disse: Tão certo como Jeová vive e como o Senhor vive, não o deixarei. Portanto, eles desceram a Betel. Então, os filhos dos profetas em Betel foram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Sabe que hoje Jeová levará embora o seu senhor, aquele é cabeça sobre você? Ele disse: Eu já sei, fiquem quietos. Elias disse-lhe então: Eliseu, por favor, fique aqui, porque Jeová me enviou a Jericó. Mas ele disse: Tão certo como Jeová vive e como o Senhor vive, não o deixarei. Então eles foram para a Jericó. Os filhos dos profetas em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: Sabe que hoje Jeová levará embora o seu senhor, aquele que é cabeça sobre você? Ele disse: Eu já sei, fiquem quietos. Elias disse-lhe então: Por favor, fique aqui, porque Jeová me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como Jeová vive e como o Senhor vive, não o deixarei. Então os dois continuaram caminhando. E 50 dos filhos dos profetas os seguiram e ficaram olhando de longe quando os dois pararam junto ao Jordão. Elias pegou então seu manto oficial, enrolou-o e bateu nas águas. E elas se dividiram para a esquerda e para a direita, de modo que os dois atravessaram o rio em terra seca. Assim que tinham atravessado, Elias disse a Eliseu: Diga o que devo fazer por você antes de eu ser levado embora. Eliseu disse: Por favor, dê-me uma porção dupla do seu espírito. Ele respondeu: Você pediu uma coisa difícil. Se você me vir quando eu for levado embora, acontecerá o que pediu. Mas, se não me vir, não acontecerá. Enquanto eles andavam e conversavam, de repente um carro de fogo e cavalos de fogo separaram os dois. E Elias subiu aos céus no vendaval. Vendo isso, Eliseu gritou: meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros! Quando não conseguiu mais vê-lo, pegou as suas próprias vestes e as rasgou em duas partes. Depois pegou o manto oficial de Elias, que tinha caído dele, voltou e parou à beira do Jordão. Com o manto oficial de Elias, que tinha caído dele, Eliseu bateu nas águas, dizendo: Onde está Jeová, o Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para a esquerda e para a direita, e Elias atravessou o rio. Quando os filhos dos profetas em Jericó ouviram de longe, disseram: O espírito de Elias veio sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e se curvaram por terra diante dele. Eles lhe disseram: Há 50 homens capazes aqui com seus servos. Por favor, deixe-os ir e procurar o seu senhor. Talvez o espírito de Jeová o tenha levado e lançado em algum monte ou vale. Mas ele disse: Não os enviem. Mas insistiram tanto que ele ficou constrangido e disse: Então enviem. Assim, enviaram os 50 homens que o procuraram por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, ele estava em Jericó. Então ele lhes disse: Eu não falei para vocês não irem? Depois de algum tempo, os homens da cidade disseram a Eliseu: Meu senhor, pode ver que a cidade é bem localizada, mas a água é ruim e a terra improdutiva. Então ele disse: Ponham sal numa tigelinha nova e tragam para mim. Assim eles a trouxeram para ele. Então ele foi até a nascente da água, jogou sal ali e disse: Assim diz Jeová: Faça esta água ficar boa. Ela não causará mais morte nem esterilidade.
e a água continua boa até hoje, conforme a palavra que Eliseu falou. Dali ele subiu a Betel. Enquanto ele ia, alguns meninos saíram da cidade e começaram a zombar dele, dizendo: "Suba, careca, suba!" Por fim, ele virou para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome de Jeová. Então 2 ursas saíram da floresta e dilaceraram 42 daqueles meninos. Dali, ele foi ao Monte Carmelo e depois voltou a Samaria.